nesse campo magístico de conexão com a Mestra Maria, em forma de consciência, que amplifica todas e quaisquer atmosferas que possam ter provocado uma forma estática da história da Mestra Maria, do seu poder, do seu alcance, da sua atmosfera, que possamos refletir sobre esta frequência, esta força da Mestra Maria, essa fonte consciencial, esse pulsar dessa luz universal que rege este planeta Terra e de uma forma tão amorosa, amplifica para todos os seres aqui residentes que possam cumprir os seus propósitos com maestria, com os seus propósitos com maior consciência, com maior leveza. Bem-aventuradas todas aquelas pessoas que compreendem a brevidade da jornada do corpo físico e possibilita que cada dia seja um dia extraordinariamente positivo e com construções de diferenciações do que se foi colocado no dia de ontem e para que o amanhã seja ainda melhor no dia de hoje, prestando atenção nos seus atos, palavras e comportamentos. O apóstolo Lucas tem uma grande conexão com a Mestra Maria, já que estamos falando da Mestra Maria. O apóstolo Lucas, o evangelista, foi um dos apóstolos que mais falou sobre a Mestra Maria. Enquanto quase ninguém mencionava em seus escritos, em seus apontamentos sobre a Mestra Maria, o apóstolo Lucas, assim, extraordinariamente fez os seus apontamentos e vivenciou, além das autocuras provocadas na jornada posterior à passagem de Jesus, diante do seu arcabouço cognitivo, do seu conhecimento técnico da medicina à época, possibilitou que grandes feitos fossem realizados e diante daquilo que ainda foi disponibilizado na convivência com a Mestra Maria, buscou empreender diálogos para que os registros fossem colocados diante da vida da Mestra Maria, diante de vários e vários apontamentos que hoje vocês têm o conhecimento. A exemplo, a visita da Mestra Maria à casa de Isabel, graças aos escritos e apontamentos do apóstolo Lucas. E assim também diante da anunciação. Como foi a dinâmica da anunciação? Graças ao apóstolo Lucas. E assim, consequentemente, o apóstolo Lucas, diante da sua dinâmica, diante da sua forma, do seu conhecimento da medicina na época, já revestindo de ervas, de procedimentos a viabilizar as autocuras do corpo físico e do corpo também espiritual de tantas e tantas pessoas que assim passavam. Certa feita em Jerusalém, inebriado com espíritos de luz que hoje vocês entendem dentro deste país como os nobres pretos velhos. Mas à época não existia essa nomenclatura dos nobres pretos velhos, espíritos conhecedores dos campos herbários, conhecedores do campo das rezas, dos benzimentos. E então o apóstolo Lucas, diante da sua passagem por Jerusalém, antes mesmo do encontro com o Mestre Jesus, e assim, diante da sua atuação para a população, observa uma grande luz vindo por detrás da porta, inebriando pelos fechos que revestia a porta do local em que estava realizando os seus atendimentos. E então o apóstolo Lucas percebe uma grande nitidez solar que vinha desta localização enquanto fazia os atendimentos. E então, fechando os seus olhos e assim aspirando para compreender melhor o que estava acontecendo naquele instante, eis que a porta se abre e a caravana do Mestre Jesus chega até o estabelecimento em que Lucas, até então, estava dinamizando os seus atendimentos
E então o Mestre Jesus diz para Lucas: Homem, retira todos os seus artefatos, retira todas as tuas vestes e vem conosco para empreendermos as boas novas e propagarmos uma nova dimensão de realidade para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Serás além de médico do corpo físico, pois a alma reflete o que o corpo físico muitas vezes não compreende diante das necessidades naturais do ser em dimensões maiores. Hoje você participará do banquete comigo e com todos os demais filhos, que assim conseguem já perceber a dimensão deste campo espiritual que já nos reveste. E então Lucas separa somente aqueles utensílios necessários e sai com o Mestre Jesus para a sua caravana. E então o apóstolo Lucas empreende grandes feitos na antiga Constantinopla, empreendendo o campo da oratória, o campo das dimensões colocadas e propagadas, pois à época poucos sabiam a escrita. E então Lucas profere grandes escritos e deixa nas bibliotecas de Constantinopla os feitos do Messias, os feitos do Mestre. E então vai se colocando todos aqueles apontamentos e também conhecimentos herbários e conhecimentos de autocuras, provocando para que o corpo físico, em vibração espiritual, resplandecesse então as autocuras, até então não sabidas, colocadas somente na atmosfera física. Então, caríssimos, se hoje podemos falar e vocês compreender a dimensão de associação entre o corpo físico e o corpo espiritual, as doenças espirituais que podem provocar também colapsos no corpo físico e assim sucessivamente, Lucas abre este caminho. E por meio de Lucas também, ele visualiza esses espíritos de luz que o acompanhavam e também realizavam as autocuras, pontes energéticas reequilibradoras de tantas e tantas pessoas, pois uma só pessoa não conseguiria dar conta de tantas demandas que até então chegavam para suas andanças, diante de onde passava, diante de todos os percursos assim alcançados, por exemplo, na cidade de Pádua, além, muito antes de Francisco de Assis, o mestre Lucas já tinha empreendido grandes feitos naquela época, propagando as boas novas, inclusive da bilocalidade. Ou seja, ele propagava, ele se multiplicava em espécie de corpo visível e então ele bilocava para tantos e tantos lugares ao mesmo tempo, enquanto o corpo físico estava em apenas um só local. Então era como se eles estivessem em vários locais ao mesmo tempo, juntando-se com estes espíritos de luz, que hoje vocês compreendem como pretos velhos, espíritos conhecedores dos campos herbários, das rezas, dos benzimentos, das orações, médicos do espírito. E então o apóstolo Lucas já dimensionava todo um conhecimento por meio das suas bilocações, por meio dos seus fragmentos corpóreos, para que em tantos e tantos lugares ao mesmo tempo, provando que a não localidade, esta atmosfera desta lei, deste princípio da física, já era propagada diante de milhares e milhares de anos. Então Lucas coloca isto em vigor ainda mais. A não localidade, que ele poderia estar em várias partes, naquele mesmo instante e ao mesmo tempo, mostrando-se o poder divino que ali então estava revestido, aquele apóstolo do bem e da paz, e mostrando a conexão espiritual a estes seres de luz que até hoje possibilita tantas e tantas provocações, não só na ordem mental, mas na ordem física, na ordem espiritual, amplificando para a ordem consciencial. Boas novas foram realizadas posterior à passagem do apóstolo Lucas, o evangelista, e assim dimensionando também uma reflexão de que ele, por muitas vezes, compreendeu a jornada espiritual,
a jornada que até então foi colocada para ele como uma atmosfera de pacificação, de leveza. Pois isto daí, caríssimos, casa perfeitamente, faz uma associação com o que o caminho espiritual deve ser leve. Tudo aquilo que menciona e faz com que você haja por meio de coação não está dentro de uma atmosfera espiritual genuína, mas sim em uma vibração espiritual que se traveste de si como se fosse este campo espiritual genuíno. A espiritualidade não é cobradora, mas sim orientadora. E Lucas assim já fazia naquela época, juntando-se com os espíritos de luz, propagando tantas e tantas formas de despertar a tantas e tantas pessoas, pulverizando esta leveza e esta paz no ato de se autocurar, no ato de se auto-perceber. Poderíamos colocar também como Lucas um grande propagador do autoconhecimento. Por meio das suas preleções, por meio das suas falas, por meio da sua oratória, ele empreendia que o quanto é importante conhecer a si para poder propagar ainda mais a dimensão dos seus propósitos aqui na Terra. Em uma das frases do apóstolo Lucas, e então ele fala: para que serves a vida se não vives a vida? Nesta frase, muito propagada do apóstolo Lucas, para que serve a vida se não vives a vida, por meio de grandes metáforas assim colocadas e mal compreendidas ou distorcidas por muitas pessoas em suas interpretações, o quanto é importante, caríssimos, nestas situações em que, caso parábolas não sejam compreendidas, frases não sejam compreendidas de imediato, fechem os olhos. Sintam o conhecimento reverberando em vocês. Às vezes, o óbvio não traz a dimensão do aprendizado que está sendo posto, que está sendo colocado. Mas quando você fecha os seus olhos físicos e começa a escutar com os ouvidos espirituais, pois ao fechar os seus olhos físicos, você se concentra mais nos sentidos da sua alma, do seu espírito. Você consegue propagar ainda mais aquela frase que talvez você não esteja compreendendo. Para que serves a vida se não vives a vida? O que está por detrás de tantas dimensões amplificadas em códigos, dimensionados por Lucas, pelo apóstolo Lucas, e colocado para os residentes da até então época, mostrando esse conhecimento como atemporal. Para que serves a vida? Para que estás a servir a vida? Como você está a servir a vida?